O dia está chegando, hein? Amém? Amém. Você vai ou fica? Paz seja convosco. Amém. Louvamos ao Senhor por mais esta oportunidade. Por que eu falo oportunidade? Porque a grande maioria dos cristãos na terra, eles não podem fazer o que você fez. Por mais simples que seja, eles não podem adorar ao Senhor. E se o fazem, eles perdem as suas casas, são espancados, violentados, perdem seus empregos. Por isso que é um privilégio. Privilégio você poder estar sentado. E apesar de nós termos pessoas que moram a grandes distâncias, quando você pensa num culto lá na África, e o missionário nosso lá de Moçambique, que nós abençoamos, as pessoas andam 6 quilômetros, 8 quilômetros, andam a pé. E aí conforme as pessoas vão andando, eles vão pegando ramos de palmeira, do que é, entendeu? Para poder não se abanar, mas para louvar o Senhor. Eles vão passando nas cidades e vão chamando, porque eles entendem que é um privilégio, entendeu? E nós temos que entender isso como realmente um grande privilégio. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema a unidade cristã em Deus. Não existe outra unidade cristã. Se você tenta ou pensa em ter uma unidade cristã, em termos de uma denominação, ou essa igreja, ou essa placa, ou a minha pessoa, você está errado. Tá? A unidade cristã ela é em Deus. Interessante a visão da unidade. Um parece pouco, mas todos parecem muitos. Mas será que isso é uma verdade sempre? Ao pensarmos na Santíssima Trindade, nós podemos olhar para um ser que ele é tudo na sua totalidade. Às vezes nos vemos como tão pequenos, mas é porque nós esquecemos que nós somos um como família, nós somos um como sociedade, e nós deveríamos principalmente desenvolvermos o nosso relacionamento com Deus. O verso que ficou da semana passada foi Efésios 4:3, que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A pregação da palavra é de Jerusalém para os confins da terra. A união do povo de Deus é da família para fora. O termo igreja, no grego, eclésia, quer dizer assembleia dos chamados para fora. Você vem para a igreja, aprende e leva o conhecimento para fora. Não é para você ficar só com ele. Não é para você ser um cristão apenas dentro da igreja, mas você ser fora da igreja. Tudo isso só pode ocorrer se de uma forma individual nós tivermos uma união primeiramente com Deus. Se não houver uma união individual com Deus, todo o nosso trabalho é em vão. É algo que eu falo com as pessoas: o discipulado ele é em vão se não houver uma leitura da Bíblia diligente. Você está perdendo o seu tempo e está tomando o meu tempo. Se eu não tenho nada a acrescentar mais do que a palavra de Deus fala. E nós temos que primeiramente desenvolvermos uma união com Deus. Sem essa união primeira com Deus, não adianta você querer entender a união macro da sociedade, a união do que acontece lá na Unesco, o que acontece na ONU, ou o que acontece no Oriente Médio, porque você não consegue entender nem o que acontece dentro da sua casa. Por isso que o primeiro ministério que nós temos é a nossa casa. Sem esforço para passar por cima das diferenças, e nós temos muitas, nós vamos continuar a viver sem desfrutar do melhor de Deus. Nós temos que passar por cima das diferenças. Casamento é um exemplo clássico de você ter que passar por cima de diferenças. E hoje eu vi uma imagenzinha que eu vou compartilhar depois no grupo, que mostra a aliança com a coroa de espinhos de Cristo. De um lado a aliança, do outro lado a coroa de espinhos. Sem Cristo na jogada, não há como o casamento ou a sociedade avançar. A vida de pena ou autocomiseração consome nosso ser e impede que nós vejamos a luz em meio às trevas. As pessoas vivem hoje na sociedade com pena de si mesmos. Porque não deu certo isso, aquilo, aquilo outro, e nós esquecemos o grande benefício que é termos Deus no nosso coração. Dando continuidade à palavra da semana passada, o título da palavra de hoje é Unidade Cristã em Deus 2. É uma segunda parte, um complemento daquilo que nós começamos a falar na semana passada. Quero convidar você
abrir a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do verso 1 ao 6. Efésios capítulo 4, versos de 1 ao 6. Assim diz a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, louvamos ao Senhor pela leitura da Tua palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, chegando ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É a mesma que sonda o nosso coração. É a mesma, Pai querido, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também aquela que nos dá a vida. Estamos nesta noite reunidos com o objetivo de ouvir a Sua voz, Pai. Muito mais do que uma reunião social, nós precisamos ouvir a Tua direção. Coloca, Pai querido, os nossos corações na Tua presença, pedindo que o Teu espírito de entendimento e de sabedoria seja sobre nós. E que o Senhor me capacite, Pai, nesta noite, a trazer uma mensagem do Teu altar que edifique os nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Começamos a meditar sobre o tema da unidade. O apóstolo Paulo está falando basicamente sobre o contexto da unidade da igreja. Mas esta unidade ela pode ser transposta também para a nossa unidade na sociedade e também para a nossa unidade na família. E o meu objetivo nessa noite é exatamente fazer essa ligação da unidade da igreja com a unidade da família. O verso que nós vamos meditar hoje é Efésios 4, de 3 a 6, que diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Começamos na semana passada, iniciando a meditação, falando sobre esse tema, sobre a quantidade dessa palavra um, falando dessa condição da unidade. E nós falamos que ele falou mais de 7 uns nesses 3, 4 versículos que nós lemos. E aí nós citamos que essa condição dessa um tem a ver com a unidade da Santíssima Trindade. Depois nós falamos que há um corpo só e um só Espírito. Não existe 2 corpos de Cristo, existe apenas um corpo de Cristo. Falamos também que há uma só esperança que pertence à nossa vocação, uma só fé, um só batismo, porque é um só Senhor. Nós temos que adorar a Deus buscando este Senhor supremo que está revelado nas Escrituras, que não está referenciado e não é exemplificado através da minha vida ou a vida de qualquer outro ser humano. Falamos também que há só uma família cristã, que abrange a todos, porque é um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Nós somos uma só família, independente de estar na presbiteriana, na Assembleia de Deus, na Batista, na igreja A, B, C. Nós temos que tirar esse conceito do nosso coração, de que há uma igreja mais santa, uma igreja que é mais especial, uma igreja que tem mais palavra, apesar que existem igrejas que são danosas nesse aspecto. E aí nós afirmamos que o único Pai, Deus, Ele cria a sua única família. O único Senhor Jesus, Ele cria a nossa fé, a nossa esperança e nosso único batismo. É nele que nós somos batizados. E o próprio Espírito Santo é aquele que resgata você das trevas e traz para a presença da maravilhosa luz.
Finalizamos a meditação da semana passada falando sobre essa condição que o apóstolo Paulo vem dizendo que a igreja ela é indivisível, mas que nós vemos várias denominações. E isso é real, e isso não é um acidente de percurso, é um projeto do próprio Deus para alcançar pessoas de todos os povos, tribos e raças. O problema é que as pessoas pegam o conceito da igreja invisível, que existe, que ela está de pessoas em todo o Brasil, em todo o mundo, e elas pegam esse conceito e falam assim: a partir desse conceito eu não preciso congregar. Eu posso ouvir um culto na televisão do Bispo Macedo, posso depois ouvir do R.R. Soares, depois eu posso ir uma igreja XYZ, e aí a pessoa ela se ausenta do congregar, achando que ela faz parte de uma igreja invisível, então ela não precisa. O autor de Hebreus diz: cuidado com a condição de não congregar. Nós precisamos estar diante dos irmãos, nós precisamos estar diante de autoridades para que nós possamos moldar o nosso coração, não segundo a nossa vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então nós temos sim uma igreja invisível, que é composta por membros e pessoas de todas as denominações, pessoas que ainda vão vir à presença do Senhor, e todas essas pessoas, elas têm que estar de uma forma visível, marcada dentro de uma casa, dentro de uma igreja. A religião de Deus não é um MMA em que eu escolho o que eu quero. Se o Moisés ele for fazer um curso de MMA lá, uma aula de MMA, ele pode escolher uma técnica de Muay Thai, ele pode escolher uma técnica de Karatê, de não sei o que. Cristianismo não existe isso. Cristianismo é palavra de Deus, e é a palavra de Deus que tem que nortear o seu caminho. E é ela que nos une, não é outra coisa. Não é um local, não é se tem luz, se não tem luz, se tem um bom louvor. É a palavra de Deus que tem que nos unir. É entre a unidade da igreja como realidade invisível, presente apenas na mente de Deus, só Ele sabe quem são aqueles que são realmente filhos. É por isso que nós temos que tratar as pessoas com muito amor, com muita humildade, com muito zelo, porque aquela pessoa pode também ser um filho de Deus. E a desunião que aparece aparentemente dentro da visão da igreja com muitas denominações é uma realidade. Talvez fosse melhor sermos como os católicos romanos, que temos apenas um líder espiritual, mas não aprove a Deus isso. Pode ser que na minha mente, na sua mente, passe a ideia de você ter uma igreja só, mas não existe isso. Quando se pensa numa igreja só, a gente pensa basicamente na igreja do anticristo. Vai haver um tempo em que as pessoas elas vão querer juntar todo mundo como se fosse um tremendo rebanho e colocar uma norma. A gente já vê isso na Coreia do Norte, por exemplo. A gente vê em algumas regiões da China, em que as pessoas elas adoram a Deus conforme o governo manda que seja assim. E eu tenho alertado vocês em relação às crianças. Vocês têm que olhar para suas crianças, o que elas têm aprendido na escola. Essa semana, o mês passado, teve uma distribuição de bonecas no sentido de inclusão social e eliminação do racismo. Uma bonequinha negra, muito bonita, com o trancinho, não sei o que, só que estava lá, representação do Exu. Olha só, você traz uma figura de uma pessoa negra, nós temos que acabar com o racismo, mas você faz um sincretismo, uma união, e as nossas crianças estão a par com essa coisa, estão sendo impactados por isso. Em especial para aqueles que têm filhos menores, tem que se ver o que eles estão ouvindo, o que eles estão fazendo. Já compartilhei com vocês algumas coisas muito sérias dentro do ambiente escolar, em que as pessoas elas estão ensinando as nossas crianças a serem essas crianças do reino do anticristo. E não basta você apenas trazer o seu filho na igreja, você tem que acompanhá-lo todos os dias, você tem que conversar com ele, você tem que saber o que ele ouve, o que faz. Nós somos um, pois é Deus que diz assim. Ele está dizendo que nós somos um. O interessante é que quando nós vamos em encontros interdenominacionais, nós mensalmente ou bimensalmente, a gente se encontra com várias igrejas, vamos tratar sobre o assunto da masculinidade. Esse mês falhou. E ali ninguém está preocupado se o cara é da Semente de Vida, se é da Assembleia, se é do... Ninguém está preocupado com isso. Nós conseguimos ver a unidade que está em Cristo. E eu já contei para vocês essa história, mas cabe aqui. Em que quando nós entramos na igreja presbiteriana, eu, Rosângela e Luísa, e aí a matriarca da igreja chegou para mim e falou assim: eu não entendo. Nós temos tantos pastores, tantas pessoas capazes de assumir o cargo de pastor aqui nessa igreja. E por que eles foram trazer um cara de São Paulo? De uma outra denominação? E eu olhei para ela com muito amor, uma senhora de quase 90 anos, e falei: você crê em Deus como o seu Criador? Ela: sim, eu creio.
Você crê em Jesus como seu Salvador? Creio. Você crê em Espírito Santo como seu Consolador? Creio. Falou, então, minha querida, nós somos farinha do mesmo saco, nós estamos na mesma toada, nós estamos no mesmo caminho. E aquela mulher olhou para mim e falou assim, é isso mesmo, você está certo. Se precisar fechar a porta, fecha, tá? Para mim não me atrapalha. Mesmo assim, externa e visivelmente pertencemos a igrejas diferentes e a tradições diferentes, algumas das quais nem sequer estão em comunhão com as outras. Há assuntos que são importantes a serem debatidos, há assuntos que não são importantes. Um deles, por exemplo, batismo. Não há um fechamento do que é o batismo. Dentro das igrejas pentecostais se fala que o batismo tem que ser pessoa adulta com comunhão, que ela tem entendimento. Há muitas igrejas tradicionais que batizam as crianças. E não há discussão que feche isso, porque todos eles têm informações. Então a gente não tem que discutir em relação a isso. Se batiza criança, batizou. Se não batiza criança, não batizou. A gente não tem que se preocupar com detalhes. Às vezes eu vejo discussões tão complexas dentro de teologia e as pessoas não conseguem trabalhar nem o amor. Se você não consegue lidar com o amor, você não tem que se preocupar com outra coisa. Não há discussão a se levantar, não há preocupação com isso. Nós somos diferentes, mas nós temos que estar ligados com o que nós ouvimos. A internet proclama muito lixo escondido em verdades bíblicas. A pessoa ela lança um versículo bíblico para dar uma toada cristã, como nós falamos hoje pela manhã, a figura daquele pastor que fala assim, eu espero que Deus quebre a mandíbula do presidente desse país. Isso não é uma oração bíblica. Era uma situação específica dentro do Antigo Testamento. O que reina é o amor. O que reina não é a violência. André hoje de manhã estava compartilhando comigo uma dificuldade que o motorista dele teve lá, e aí ele saiu com uma palavra branda, em vez de uma palavra branda, uma palavra agressiva, e entraram em conflito, quase saíram em vias de fato. E ele foi lá, conversou com o Senhor, e ele olha e fala, poxa, você tem uma voz mansa, eu quero conversar com você. O nosso discurso não é um discurso de dar murro na mesa, nós temos que ter um discurso de amor. Existem diferenças, existem igrejas que não são igrejas bíblicas. Uma cruz não quer dizer nada, nada. Você tem que ouvir, será que o que a pessoa está falando está nas Escrituras? Se não está nas Escrituras, descarta. Independente se é o teu pastor amado, se é aquele que fez o batismo, se é aquele que fez o seu casamento, se fala besteira, você não ouve. O seu ouvido não é lixo, não é lixeira. Você tem que entender e ouvir o que você está falando, o que está ouvindo. O próprio apóstolo Paulo reconhece essa estranha combinação entre uma união e uma desunião. Pessoas que trabalham nos ministérios, fazem coisas, mas não se envolvem. Eu não vou me envolver com um ou com o outro. Nessa mesma passagem em que a união indestrutível da igreja é tão enfaticamente declarada, ele vem e fala, esforcem-se. Por que eu preciso me esforçar com uma coisa que Deus está dizendo que é indestrutível? Primeira coisa, a obediência. Ele manda que a gente ore. Da mesma maneira que ele fala, orai sem cessar. Nós não mudamos o coração de Deus. O coração do nosso Deus ele é imutável. É alguém que programou todas as coisas e nós somos levados a orar porque ele ordena que a gente ore. Ele fala para a gente orar por Jerusalém. Sabe quando vai ter paz em Jerusalém? Nunca. Nunca. Mas ele fala, ore por Jerusalém. Da mesma maneira que ele fala, se esforce diligentemente para manter a unidade na fé. E aí eu começo a fazer a ligação da igreja e da sociedade com a nossa casa. Nós temos que entender que a nossa casa tem que ser o primeiro ponto onde há paz, onde a paz de Cristo emana, onde as pessoas elas entram e sentem um bom perfume de Cristo, e que não vê cara emburrada, mas vê pessoas confiantes, lutando pela necessidade, mas confiantes que tem um Senhor que faz todas as coisas. O que será que o apóstolo Paulo ele quer dizer com essa condição de indestrutibilidade? E depois ele fala sobre a condição de se esforçar. Que sentido fazem ao clamar por uma coisa que é indestrutível? Nós temos que ser obedientes. A obediência, ela é o princípio do cristianismo.
Você não está aqui para questionar o que Deus fala, você questiona o que eu falo. Você com o seu tempo com Deus, você com a sua fé, você com a palavra de Deus vai ser o juiz da sua própria vida. Sim, Deus levanta pessoas para ser uma pedra no seu caminho, como eu. Em que tem a escadinha lá, aquela escadinha que, como a Vânia falou, entendeu? É a escada do suplício, entendeu? E quando a pessoa sobe a escadinha, não é porque tem uma coisa boa a ser ouvida. Eu fui levantado como uma pedra sobre a sua vida. Eu faço você tropeçar, não para você se machucar, mas para você levantar melhor. Eu não posso ver você andando num caminho do engano e simplesmente bater de ombros e falar assim, está tudo bem, está tudo certo. Sinceramente, apesar do meu coração humano querer essa igreja lotada, a minha preocupação maior não é essa igreja lotada, é que todos aqueles que o Senhor me deu, como foi dado para Jesus, nenhum deles se perca. Eu espero ver cada um de vocês no céu. Espero realmente que o Senhor esteja colocando vocês lá. Parece haver uma só possível resposta às perguntas em relação a esse Deus que manda que nós oremos por uma coisa que é imutável e indestrutível. Temos uma exortação apostólica no sentido de preservarmos verdadeiros relacionamentos concretos de amor. Nós temos amado as pessoas. A gente estava lá, eu sempre troco seu nome, cara. Uma hora eu decoro, entendeu? Rafael. Acertei. Chutei, claro que eu chutei, né? Entendeu? Tinha 50% de chance, né? Estava lá fora e os caras cantando sobre o amor, sobre não sei o quê. Aquele amor, ele é um amor falso. É um amor efêmero. É um amor de momento. O amor que as Escrituras falam é um amor de eternidade. Em você olhar para o próximo como realmente se ele fosse melhor do que você. Manu, vai lá com a mamãe que a mamãe está chamando. Não seja desobediente, tá? Fica com a mamãezinha lá. Nós temos uma exortação apostólica dizendo que nós temos que preservar a unidade em amor. Abra Romanos 8, 31 a 39, por favor. Ele fala de unidade. 8. Não vale Bíblia no celular. Por favor, peguem as Bíblias. Acabou? Então tem que saber de cor atrás de casa. Entendeu? Romanos 8, 31 a 39. Diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Satanás e seus demônios, eles intentam destruir a sua vida, intentam destruir a unidade da tua casa, mas há uma palavra. A palavra é aquela que nos une. A palavra é aquela que nos fortalece. Devemos demonstrar ao mundo que a unidade que dizemos existir de modo indestrutível não é uma piada que parece ser, mas sim uma realidade verdadeira e gloriosa. Quando as pessoas olham para a igreja cristã, é uma grande piada. As pessoas têm todo o discurso de ódio, como esse pastor, em falar aquela besteira, em que a palavra de Deus diz que nós temos que orar pelos nossos governantes. Eu não concordo, mas eu tenho que orar. Eu não sou levantado a julgar se está certo ou se não está certo. Eu estou ali para exercer o meu papel de cristão e fazer a vontade que o Senhor está mandando.
Por mais que eu não aceite, por mais que eu não concorde, é algo que eu bato muito forte em relação aos homens da nossa igreja, em que você não tem direito a nada, você não tem vontade a nada, o seu objetivo é simplesmente ser cada vez mais servo. Você não tem que se preocupar com você comprar roupa bonita, sapato bonito, você tem que pensar na estrutura da tua família, você tem que cuidar daqueles para quem Deus concedeu, a sua esposa, o seu filho, a sua filha. São coisas muito preciosas que nós temos que entender a ordenança de Deus. Mas eu acho que eu tenho direito, se eu não tenho direito a nada. Nós temos que entender esse princípio. Como lidar com esse conceito de famílias destruídas? Como lidar com o conceito dessa igreja que está despedaçada como está hoje? Um exemplo para você. Imagine um casal, João e Maria casados. E eles têm 3 filhos, A, B e C. E aí, essa família ela foi unida no casamento, na comunhão. Mas com o passar do tempo, as dificuldades elas ocorrem, como em qualquer família, cristã ou não cristã. E o desentendimento começou a ficar grave, e aquele casal se divorciou. E aqueles filhos começaram a brigar uns com os outros. E um mudou para a Bahia, outro mudou para o Espírito Santo, e outro mudou para São Paulo. E os pais em outros estados. Será que eles deixaram de ser família? Só porque eu assinei um papel? Será que um papel ele tem mais valia do que a palavra de Deus? Você como um parente dessa família, você faz o quê? Você dá de ombros? Não, está tudo certo. Será que esse é o nosso posicionamento? Será que nós não temos que trabalhar como conselheiros? Como pessoas que estão realmente preocupadas com a união? Será que nós não temos que demandar um pouco de esforço para a união das famílias? Para a união da igreja? Para a união da sociedade? E não é você fazer acampamento lá, não sei aonde. Você pode fazer. Mas eu estava conversando com uma moça naquela época dos acampamentos, e ela falando palavras de ordem, e eu falava para ela assim, será que as armas da nossa milícia elas não são espirituais? Será que se eu estou vendo que alguma coisa está errada dentro da minha casa, eu não tenho que demandar mais tempo de oração? Será que se a gente como filho de Deus, a gente não começar a se ajoelhar, a gente não muda o cenário desse país? Mas as pessoas elas acham que a discussão ela está no âmbito de palavras de ordem, de fake news, de violência. Enquanto isso, as pessoas elas permitem que o lar delas seja fragmentado. Esposas que não têm maridos, maridos que não têm esposas, filhos abandonados à sua própria sorte, com pequenos, tem lá a casa, tem o telefone, mas será que é só isso? Será que é isso que os filhos querem? Precisam? Pode ser até o que eles querem, mas será que é o que eles precisam? Da mesma forma, o fato da unidade indestrutível da igreja não é uma desculpa alguma para concordar com a tragédia da desunião atual. Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que nós temos que nos esforçar. Casamento, ele é uma grande missão, em que você tem que se esforçar todos os dias. O esforço de você olhar para o seu cônjuge e você olhar para ele e falar assim, ele é um pecador. Se eu esperar algo de bom dele, eu vou me frustrar. Mas não é no sentido de você abandonar o barco, é no sentido de você entender que ali é aquele núcleo familiar que o próprio Deus construiu, em que o sangue do Senhor ele é derramado sobre o conceito da família, para que aquela família ela seja um núcleo de bênçãos. Mas se a nossa própria família cristã ela se encontra fragilizada, se você vê as estatísticas, você vai ver que o mesmo número de divórcios fora da igreja também está ocorrendo dentro da igreja. E algumas pesquisas dizem que tem mais divórcio dentro da igreja do que fora da igreja. Será que realmente as pessoas elas estão se esforçando? Não somente pressa e paixão, como também o esforço total do homem integral está em mira, envolvendo a sua vontade, seus sentimentos, sua razão, sua força física e sua atitude moral. Se você quiser mudar a sua vida, se você quiser mudar a vida da sua família, se você quiser uma mudança nessa sociedade, você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se colocar em um segundo lugar, em um segundo plano. Não a minha vontade, não o meu sono,
Um dia até comentei de manhã, mas cabe aqui o exemplo em que eu acordei de madrugadinha, né? E comecei a mandar umas mensagens pro Nicolas, e o Felipe falou assim, o Nicolas falou assim, não, vai dormir, não sei o que e tal. Eu falei assim, eu tenho que orar por vocês. E eu não estava falando brincando, eu estava falando sério. Se nós não acordarmos para orar pelos nossos familiares, eles vão continuar do mesmo jeito, da mesma maneira. Oração e intercessão são duas coisas diferentes. Você pode pedir para eu orar por você, eu faço uma oração até muito bonita, mas eu interceder por você, eu sinto a sua dor. Está faltando a gente sentir a dor do próximo. O modo imperativo que se acha no texto exclui a passividade ou atitude, e vamos ver como fica. A iniciativa é sua, você deve fazer e fazer isso agora. Se esforce para a mudança pessoal, se esforce para a mudança das pessoas que estão à sua volta. Faça um teste na sua casa, coloque um copo d'água e comece a encher ele de água. Quando passar do limite do copo, você continua colocando água. O que acontece é que essa água vai derramar, e se estiver numa mesa, ela vai começar a alcançar outras coisas. É assim que nós temos que agir. Quando você busca o Senhor, quando você busca ser cheio do Espírito Santo e você transborda, as pessoas que estão à sua volta, elas são alcançadas, elas são transformadas. Mas se você continuar numa posição de passividade, com o teu copo como esse copo de água meio cheio, você não vai alcançar ninguém. Essa água dá no máximo para você matar a sua sede. Só que Jesus Cristo diz que Ele é um manancial de águas vivas. Do interior da minha pessoa e da sua pessoa tem que fluir águas vivas. Quando Jesus estava no poço de Jericó, junto daquela mulher samaritana, Ele falou, se você beber da água que eu tenho para beber, você não vai sentir sede nunca mais. Você tem essa água dentro do seu coração, e as pessoas estão com sede, e você não faz nada, porque você está ocupado com tantas coisas. O dia do juízo, já falei para vocês, vai ser um dia de muita alegria, mas vai ser um dia de muita amargura, em que você vai ter, num momento, dentro da eternidade, todo o tempo que você perdeu com picuinhas e discussões, e tantas pessoas que podiam ter sido alcançadas por você, em que você poderia falar, em que você poderia ter vivido tão bem com as pessoas, podiam ter desfrutado de uma maneira tão poderosa aquilo que Deus tem preparado, e você viveu o copo meio cheio, apenas com a água do dia. O apóstolo Paulo, ele fala numa condição de uma igreja local. Ele está falando para a igreja de Éfeso, mas a igreja de Éfeso era uma igreja conhecida entre as igrejas de Apocalipse, em que elas eram centros comerciais. Então o que era escrito para a igreja de Éfeso, ela ia para a igreja de Esmirna, ia para a igreja de Corinto, ela ia para a igreja de Laodiceia. Era comum eles estarem fazendo aquela circulação das cartas. Algumas comunidades cristãs, elas são maculadas, graças a Deus. A nossa pequena igreja não tem esse tipo de problema. Não há problema no sentido de que eu não consigo ficar do lado do Moisés, porque o Moisés ele fez aquilo comigo. Alguns atritos ocorrem porque nós somos seres humanos, mas são atritos que vêm, são tratados e eles passam, eles são diluídos. Mas há igrejas que elas são maculadas por rivalidades, indivíduos, grupos. Será que nós temos que concordar com essas coisas? Se em algum momento você não estiver mais comigo, você estiver numa outra igreja, menor ou maior, será que você vai ver os conflitos e você não vai fazer absolutamente nada? Você tem que fazer. Você não é uma pessoa chamada para ser alguém passivo, você é chamado para ser alguém ativo. Você tem que sempre lembrar que quando você for levado à presença de autoridades, o Espírito Santo ele vai conceder o que você tem que falar. Então eu não sei o que falar, pastor. Então às vezes vocês vêm conversar comigo, e aí eu vou dar conselho, ou eu vou falar, até parece que eu sei o que eu vou falar. Até parece. Vocês começam a expor as lutas, dificuldades, e meu coração fica falando assim, caramba, o que eu vou falar para essa pessoa? O que eu vou falar? Diante de casos escabrosos que eu ouço, seja pela internet,
seja de uma forma pessoal. Comecei a atender essa semana um rapaz da Austrália, onde nós alcançamos. E esse rapaz lá da Austrália, com uma série de dificuldades sexuais, e naquele momento a esposa dele descobre e ele fica numa condição e ele começa a ser atendido, eu começo a atendê-lo e eu fico ouvindo a confissão dele e ele olha para mim e fala assim: pastor, eu nunca falei isso para ninguém. Homens com problemas sexuais, mulheres que se venderam em prostituição e elas vêm e confessam o pecado dela para mim, eu simplesmente olho e falo assim: o que eu vou falar? Mas algo é dito, não porque eu sou especial, eu sou tão pecador e até mais do que vocês, simplesmente eu tenho as Escrituras Sagradas como o meu norte. Eu não preciso viver o teu pecado para te dar uma instrução bíblica, porque a instrução bíblica ela está na palavra de Deus. Paulo pode ter em mente a unidade entre igrejas, bem como dentro delas. Sendo assim, a sua preocupação se aplicaria aos relacionamentos entre igreja. Nós temos que saber que há diferenças de igrejas. Então, uma das coisas mais importantes dentro do cristianismo é saber que há diferenças. Então, se você tem um tipo de pensamento, se você tem um tipo de ideia, ele tem que ser norteado pelas Escrituras. E você vai ser gentilmente ensinado como você tem que agir. É algo que eu discuto com muitas de vocês, porque se não todos, em regra, todos nós viemos de igrejas pentecostais, em que nós fazíamos e acontecíamos. Aqui continua sendo um lugar em que você pode falar glória a Deus, mas parece que você trava, entendeu? Não, você pode falar, quando Deus falar com você, glória a Deus. O irmão Cláudio que falava glória a Deus, ele morreu, alguém tem que tomar o lugar dele. Aleluia. Fale glória a Deus, não é? Oh Deus, mata fulano, e você fala aleluia, que você não está nem prestando atenção, mas quando a palavra fala com você, fala amém Senhor, glória a Deus. Nós somos uma igreja que nós somos direcionadas pela palavra e regidas pelo Espírito. É o equilíbrio. Então nós não podemos abandonar as razões da nossa fé, mas nós temos que fazer tudo com muita ordem e decência. Há lugar para diferenças, desde que elas sejam pautadas nas Escrituras. Se você está dentro das Escrituras, você faça o que tem que ser feito. Mas se você entender que aquilo está errado, você muda o seu comportamento. O cristianismo nunca foi comportamento estático, sempre foi algo dinâmico. Água parada dá bicho, água em movimento é vida. Nós temos que ser água viva para poder mudar a sociedade, mudar a nossa casa, mudar a nossa família, o nosso trabalho, a nossa escola. Rafael estava lá perguntando para mim assim: pastor, eles começaram a falar sobre Big Bang, entendeu? Nós não acreditamos no Big Bang, mas eu posso responder conforme ela quer para passar? Responde, não arranja confusão, mas se instrua. O que é isso? Como que funciona? Nós não somos pessoas que temos que ouvir os ensinamentos e engolir nada. Debata, discute. Uma das características do meu ministério é exatamente esse: você tem liberdade de chegar para mim: pastor, eu não concordo com o que você falou, você pode me explicar de novo, pode falar comigo de novo. E muitos de vocês, no particular, chamam e falam assim: olha, pastor, me explica isso direito, que eu não entendi muito bem, e nós vamos conversar e explicar. E se você é convencido, você tem que mudar, porque o cristianismo ele não é estático, não é Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Não, o cristianismo não é isso. O cristianismo é verdades que elas são substituídas por verdades melhores, maiores, e o nosso cristianismo ele funciona dessa maneira. A unidade cristã tem a sua origem em possuirmos um só Pai, um só Salvador e um só Espírito que habita em nós. Não podemos, portanto, de modo algum, ter uma união agradável a Deus se negarmos a doutrina da Trindade, ou se não tivermos chegado a conhecer Deus Pai, através da obra reconciliadora do seu Filho Jesus Cristo, Ele pelo poder do Espírito Santo. Escola Dominical traz esse conhecimento para você. Pastor, eu não vim, não deu, não dá, está muito cedo. Domingo é o dia que eu descanso. Você está perdendo informações. Você pode fazer um curso online, e se você não prestar atenção naquele curso de cabo a rabo, você vai ser menos preparado. No dia da guerra e da batalha, o que vai acontecer é, você não vai ter o ensinamento. É só isso.
Nosso ensino da escola dominical é o tempo para você tirar suas dúvidas. No aconselhamento bíblico você fala à vontade, algo que eu já falei para a Menísia. No aconselhamento bíblico você fala à vontade. Na escola dominical você faz perguntas, no culto você não fala. Se o único alimento que você tem é o culto, você não tem espaço para você perguntar. Participe da escola dominical, preferencialmente aqui, presencial. Não se deixe roubar pelo sono, pelo cansaço. Não se deixe roubar por qualquer coisa, porque o ensino que passou, passou. Graças a Deus Ele permite que a gente esteja colocando na internet. De vez em quando uma pessoa manda uma mensagem: olha pastor, eu assisti tal grupo, tal negócio. Uma moça que eu conheci há uns 5 anos atrás, ela: pastor, eu queria um pouco daquele estudo assim, assim, assado. Nós gravamos há 5 anos atrás. A pessoa vai lá estudar. Mas nada é igual como o presencial. Nada é igual. A unidade cristã autêntica, na verdade, ela se fundamenta em 2 coisas. Primeiramente, no amor. E segundo, numa vida de amor. As pessoas, elas estão cansadas de pessoas teólogas que falam termos difíceis, mas que não expressam o amor. Estava almoçando com o Nicolas lá na sábado. E eu falei: Deus me deu oportunidade 2 vezes. Eu não estou falando para me engrandecer, não. Estava lá e um rapaz olhou para mim assim: eu estou com fome. Só paga uma marmita para mim? Com uma alegria eu fui lá e paguei uma marmita para ele. Será que nós temos demonstrado amor? Nós temos as nossas doações da favela aqui. Você tem lembrado das pessoas que estão com fome? Ou você, estando satisfeito, está tudo bem para você? A unidade cristã, ela tem como base o amor. Eu não quero o seu dinheiro, tá? Se eu quisesse dinheiro, eu trabalhava no meio secular, eu ia ganhar muito mais dinheiro do que ficar como pastor. Eu não quero o seu dinheiro. Mas para a gente comprar alimento, para a gente ajudar pessoas, a gente precisa de recursos financeiros. Não tem como manter essa casa, não tem como manter. O Rafael falou assim: está acabando os copos. Eu vou ter que comprar copos. E eu compro com os recursos que você demanda. Nós temos que ajudar as pessoas. Não adianta eu olhar para uma pessoa que está com fome, olhar para ela e falar assim: vá em paz, eu vou orar por você. Não, aquela pessoa, ela precisa do alimento na mesa dela. Por isso que nossa igreja abençoa pessoas com aquele projeto do Proto-Evangelho, em que, além do arroz e feijão, elas comem uma coxinha de frango abençoada com o suor do seu rosto. Amém. Mas quando você fecha a mão, quando você deixa de ajudar, o que você está dizendo é: eu não acredito nesse amor, eu prefiro viver segundo a minha prática. Finalizando, a unidade cristã, ela é fundamentada no amor e numa vida em amor. Quero convidar você a fechar os seus olhos para que eu possa ler uma das orações que a gente tem feito sempre. O título da oração é A Família. Hoje, Aisla, eu fiz igual aquele exemplo que você fez, que ela falou assim, que uma moça estava fazendo uma prova, e aí ela abriu a Bíblia e colocou o dedo. Eu peguei e abri lá no arquivo PDF, tinham 150 orações que eu tenho compartilhado com vocês, e eu fui lá e dei uns 2, 3 cliques, bumba, caiu na família. Eu falei: oh, Deus falando. Então eu creio que Deus fala, né? Ó soberano Senhor, és o Pai Criador de cada ser humano, pois os fizeste e os preservas. És, ó Pai, o Pai especial daqueles que te conhecem, amam e honram, que acham o teu jugo suave e teu fardo leve. Tua obra é digna de honra e teus mandamentos gloriosos. Mas quão pouco tua bondade merecida me tem tocado. Quão precariamente tenho crescido nas dádivas do cristianismo. Quão negligente tenho sido em fazer o bem a outros. Perante ti estou com as minhas transgressões e pecados. Tem misericórdia de mim. Que a tua bondade me conduza ao arrependimento. Ajuda-me a odiar e abandonar todo falso caminho, a estar atento à minha condição e caráter, a dominar a minha língua, a guardar o meu coração com toda diligência, a vigiar e orar contra a tentação, a mortificar o pecado, a preocupar-me com a salvação do meu próximo. Ó Deus, não posso suportar ver a destruição da minha parentela. Que aqueles que estão unidos a mim por ternos laços sejam preciosos aos teus olhos e devotados à tua glória.
Santifica e faz próspera a minha devoção doméstica, minha instrução, disciplina e exemplo, que a minha casa possa ser um berçário do céu, que a minha igreja seja o jardim do Senhor, enriquecido com árvores de justiça, plantadas por ti para a tua glória. Que aquele dentre os meus familiares que são amáveis, justos e respeitáveis, não estejam no fim, distantes do céu. Dá que as promissoras aparências da consciência sensível, coração quebrantado, e que os alertas e deleites da tua palavra não acabem por se apagar. Antes, faz triunfar o juízo sobre todos aqueles a quem amo, e me usa segundo um instrumento nas mãos do Redentor. Louvo, adoro e bendigo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Glórias ao Senhor.